Bem-vindos ao especial 100 anos de cinema em Botucatu. Desde os primórdios do cinema, em que as câmeras eram movidas à manivela, Gravando! até os dias atuais, com as câmeras digitais, muita coisa rolou. Por esse tempo, em várias cidades do interior paulista, imaginar que o interior paulista era então um fervilhar de riqueza, de gente, o café criando cidades, estendendo estradas, promovendo a formação dos grandes barões do café. Afinal, havia um surto muito grande de progresso no Estado de São Paulo, na província de São Paulo. E o fato de ter sido, nessa época, há 100 anos, a primeira sessão de cinema em Botucatu, precisamos considerar sociológica, historicamente, esse aspecto. É um diploma, é um atestado da importância da cidade àquele tempo, como cabeça de zona, etc. Porque era uma cidade relativamente rica, né? E era a boca para o oeste, boca de sertão, né? Então era uma cidade muito procurada por causa disso. E já tinha uma tradição do século anterior, do 1800, que Botucatu já era considerado uma cidade culta, né? Então o epíteto, né, bons ares e boas escolas, depois foi sendo reforçado com a Escola Normal, Futuro, Cardoso de Almeida e tal, né? Eles faziam ou de trem, né? Ou então vinham de carro, mas de cidade em cidade, né? Paravam numa cidade, pegavam aquela estrada ruim, aí paravam na outra cidade e exibia. Quando esses cinematógrafos faziam os raids dele pela região, então eles pegavam Botucatu, São Manuel, Bauru ainda era uma cidade que não tinha muita expressão, né? Bauru de 1896, município, né? Era uma cidade pequena ainda. Daí eles pegavam aqui Jaú, Araraquara, Ribeirão Preto, né? O cinematógrafo fazia esse circuito e depois voltava para São Paulo. Em 1902 já aparecem mais alguns, né? Agora, o cinema propriamente dito em Botucatu apareceu só em 1909. Aí então apareceu o primeiro cinema, chamava Pinto e Companhia. Esse tinha sede própria. Quer dizer, já não era o cinematógrafo circulando pelo interior. Era a companhia já com o seu cinematógrafo, isto é, com o seu aparelho projetor.
E não bastava ter cinema. Em 1910, foi preciso criatividade para chamar a atenção e atrair o público. Logo em seguida aparece o cinema do Chico Padeiro. O cinema do Chico Padeiro seria onde é ali o Piabiru, na parte mais baixa do Piabiru. Não tem data precisa, mas tem uma propaganda no jornal, muito jocosa, ali aparece novidades, né? Aparece o número 9, né? Apóstolos, né? Idades, né? Novidades, fazendo, sei lá, uma armação assim, né? O primeiro foi Pinto e Companhia, o segundo do Chico Padeiro, que era o cinema botucatuense, e o terceiro foi o Pavilhão Ideal. Aí o Pavilhão Ideal durou mais tempo. O pavilhão, que devia ser o ideal, devia ser o pavilhão ideal, eu ouvia falar que a entrada dele era na Rua Mando, pegado ao Piabiru, aquele espaço entre o Piabiru e onde hoje é aquele fotógrafo. Outro detalhe do pavilhão é que tinha orquestra, né? Que o cinema era mudo e tinha a orquestra que ficava na frente, então tinha o piano. E tinha na porta uma infinidade de vendedores de amendoim. Sabe que coisa louca, viu? Que ficava de sujeira lá no cinema, depois da sessão, o que tinha de casca de amendoim. A gente ouvia mais barulho de quebrar amendoim do que a orquestra, que era uma coisa divertida mesmo. Apareceu o Cassino em 1914, foi inaugurado dia 1º de janeiro. Na verdade, quando ele surgiu o Cine Cassino, não é o cassino que nós conhecemos depois, que depois também pegou fogo. Ele era um cinema muito mais simples, mas depois ele evoluiu, foi construído aquele cinema que era do bom porte. Mas o grande cinema como sala exibidora em Botucatu, foi o Espéria. O Espéria tinha, no seu primeiro tempo, foi um grande galpão construído pela Misericórdia Botucatuense, que ganhou aquele terreno quando houve um surto de doações para que a Misericórdia se fortalecesse e pudesse cumprir a sua missão. E lá construiu um barracão. Os viajantes do tempo descrevem como chão de terra, bancos duros de madeira, bancos compridos, duros, sem nenhum conforto, e que serviam para exibições de filmes de uma máquina só. Uma máquina só significava que, ao fim de cada parte do filme, acendessem as luzes, os pipoqueiros, os vendedores de linguiça frita, de mandioca, de amendoim, de cocada, de abóbora, percorressem toda numa barulheira, Mas isto era alegria, isto era fraternidade, isto era convivência. Enquanto lá em cima na cabine trocavam a parte na máquina, um
uma ou duas pessoas, também pagas com a entrada no cinema, iam atrás da tela e jogavam baldes de água na tela, pelo lado de trás. Eu não sei bem porquê, mas dizia-se que, não fazendo isso, incendiava o lençol com a projeção, ou coisa parecida. Então não se ocupavam os três primeiros bancos ou as 3 primeiras filas de cadeira, porque levavam um banho a cada parte iniciada, né? Depois o Espéria, o Cine Teatro da Misericórdia, passou por crises e foi adquirido pela comunidade italiana, que lhe deu então a mais espetacular fachada que a cidade teve, acho que até hoje tem. Pelos anos 20, por aí, havia uma artista do cinema italiano, que era uma artista muito bonita e muito talentosa. E ela se chamava Espéria, era o nome dela, Espéria. Então, como o prédio lá pertencia à Sociedade Italiana de Botucatu, eles mudaram o nome de Cine Teatro Santa Cruz para Cine Teatro Espéria. Olhando na foto, é uma cópia exata do Teatro Scala de Milão, reduzido em todos os seus detalhes. E a fachada do Espéria era absolutamente imperial, era romana, imperial, imponente. Lembro muito bem dela e venero essa fachada porque ela simbolizou de muito tempo um estágio de cultura Espéria, na né, cidade. no comecinho do 20, que era o cinema mais caro. Isso era R$ 1.500. Por quê? Porque tinha a frisa, né? E o camarote. Então o camarote era R$ 2.000 e a entrada era R$ 1.500, né? Depois parece que tinha o mais popular, que era R$ 800 ou R$ 1.000, eu não lembro. O cassino era R$ 1.200. E tinha o que eles chamavam de pulgueiro, que era o Cine Ideal. O Cine Ideal era parece que R$ 600 ou R$ 700, era bem mais barato. E era chamado de pulgueiro, né? Mas passavam o mesmo filme. Só que eles passavam antes, ou no Espéria, no cassino, e depois, um dia depois, eles passavam no Ideal, né? Então o pessoal mais pobre ficava esperando um dia para assistir no Ideal, né? Aí, então, eu fui conhecer o cinema. O primeiro cinema que eu frequentei foi o Espéria. Eu assistia lá o Haroldo Lloyd, o Tom Mix, o Rin Tin Tin. A tela do Espéria era um pouquinho alta. E eu lembro que a gente tinha que ficar assim, mais ou menos, nessa posição para enxergar, para ver bem o filme, né? Então, e a criançada levava bala, pipoca, amendoim, era aquele barulho infernal, era uma gostosura, porque eu gostava de toda essa folia que era feita, porque devia fazer também, né? Tinha a plateia, tinha a frisa, depois tinha o camarote e depois tinha uma terceira dimensão em cima, que era a galeria, que eles chamam de poleiro. Então a turma que tinha pouco dinheiro ia pro poleiro. Então meu pai ficava lá embaixo e eu ficava aqui na primeira fila. Ele ali tocando flauta e eu ficava assistindo. Vamos ver uns filmes divertidos, só letreiro, né? Quando aparecia o letreiro, parecia, a tela ficava toda azul, aquelas letras, a gente tinha que ler depressa. E eu mal sabia ler ainda, eu tinha 7 anos por aí.
Depois o Espéria teve altos e baixos, teve mais de uma fase e foi depois salão de baile, foi sede de partido político e morreu como morrem os grandes heróis vikings, pelo fogo. Play it once, Sam. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play as time goes by. Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Sing it, Sam. You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things of 1937. Construído na cidade, um dos maiores cinemas da época. Tem diversão per tutti. And when two lovers woo, they still say I love you. Em 1935, conversando com o Peduti, que era muito amigo do meu avô Adolfo Tinucci, acharam que Botucatu já devia ter um outro cinema, além do Cine Cassino que estava funcionando. Ele queria fazer um cinema que colocasse muita gente lá dentro. Ele fez um cinema, projetou para 1.000 lugares. 1.000 lugares em 1935, 36, devia ter mais ou menos 22.000 habitantes Botucatu. E ele fez um cinema para 1.000 lugares. Per tutti, quer dizer, para todos, para toda a população. Um cinema grande que todo mundo possa ir. Então, como o lugar é muito grande, os ingressos vamos pedir para que sejam bem baratos e todo mundo pode ir. E verdadeiramente foi o que aconteceu. O Cine para todos, desde a sua inauguração. Um acontecimento para Botucatu daquela época, de 1937, foi um acontecimento muito importante. Aí, ele, terminando o prédio, em 1937, ele arrendou para Peduti Queradia, que era a companhia reunida em Botucatu, companhia de cinema, né? Sim, eu assisti o filme que inaugurou Para Todos, é Carga da Brigada Ligeira. Um filme, o principal artista masculino era o Errol Flynn e a principal atriz feminina era a Olivia de Havilland, que já eram duas grandes figuras do cinema americano, né? E foi um filme belíssimo. A Carga da Brigada Ligeira. Distribuição United Arts. Versão brasileira Telecine. Atenção, que a 14ª Cavalaria se aproxima para atacar. E verdadeiramente foi o que aconteceu. O Cine para todos, desde a sua inauguração, com um grande filme na época, A Carga da Brigada Ligeira, com Errol Flynn, foi um espetáculo. Mas lotou, ficou todo mundo para ver aquela novidade, um prédio daquele tamanho para 1.000 lugares, com um teatro em cima para fazer. Quer dizer, um prédio hoje que é bonito, ainda se transformou até num teatro municipal. Com cadeiras novas, tela nova, era tudo novo, quer dizer, recém-construído. Quer dizer que era um cinema de elite, né?
Com o tempo, o cassino reformou tudo e o cassino passou a ser o cinema de elite. E o Para Todos, onde eu gostava de ir, onde a molecada gostava de ir, era o cinema, né? Um pouquinho mais barato só, e que passava o seriado, que você podia bater o pé e tal, e onde tinha os namoros mais fortes, né? Mas aí vinha o lanterninha, aí acendia a luz lá e tal. Wants to feel your arms around him. Wants to carry the memory of your kisses into battle with him. Never mind about loving me. You're a woman sending a soldier to his death with a beautiful memory. Scarlett, kiss me. Kiss me once. You low-down, cowardly, nasty thing, you. They were right. Everybody was right. You aren't a gentleman. A sessão das moças, então se você fosse, aí, e fosse uma moça com você, aí a moça não pagava. Então eu até arrumava uma namoradinha fajuta ali, entrava na sessão das moças lá. E a gente esperava chegar a hora da sessão das moças para a gente correr lá no Para Todos. Então a gente ia pela Rua Curuzu, correndo para não perder o começo do filme. E depois voltava pela Rua Amando, porque já voltava meio tarde, era 11 horas. Nessa hora, o pessoal da parte mais alta aqui da cidade vinha todo para cá e a gente aproveitava. Um fazia companhia para o outro, porque já era muito tarde da noite, né? Os matinês, as matinês, eram realmente uma atração. Por quê? Elas tinham seriado. O seriado eram filmes de 15 minutos, exibido cada capítulo, como é uma novela diária hoje. Todo domingo passava o seriado. Era do gênero policial, do gênero guerra, do gênero western, do gênero suspense, não importa. Do gênero, podia ser um filme de guerra, podia ser de aviação. Nós tínhamos seriados de todos os gêneros, espadachim, épicos. E os seriados prendiam a gente até domingo no outro capítulo. Então você sabia que toda sexta-feira, vamos dizer, tinha A Deusa de Jobá, que era um filme que tinha os homens que voavam. Tinha o Flash Gordon, famoso seriado, né? Que assombrava a gente porque tinha já as naves espaciais. Então você via um contato entre eles que nem se via a televisão de hoje. Quer dizer, era fascinante. E a gente não tinha dinheiro. Eu catava osso, ferro velho, cobre na rua, juntar um dinheirinho para domingo no matinê eu poder entrar, senão meu pai não tinha dinheiro para dar. Eu trabalhava um pouquinho na semana, juntava uns trocados para ir no matinê domingo. Ou então a gente ia na escola, o pai já jogava pesado. Se você tirar nota boa, você vai no matinê domingo. Se não tirar nota boa, e aquela preocupação de não perder aquele episódio que a serra elétrica ia cortar o mocinho no meio, ou a mocinha, a gente ficava discutindo na porta da escola o que ia acontecer na outra semana. Então isso era uma coisa, uma fantasia, que hoje, se a gente vai ver, é uma bobagem. Depois de ter decidido esse cinema, um dia o Peduto resolveu ser candidato a prefeito. Aí ele falou, Denúncio, eu preciso fazer alguma coisa. A Vila dos Lavradores está se tornando uma cidade muito grande, já é quase uma cidade, e lá não tem cinema. Será que dá para construir um cinema lá? Falou, podemos estudar, né? Aí
Pidutti foi lá um dia com meu avô, viu aquele terreno e marcou, bem na esquina onde está o Fávero, que não era um terreno também, um comício. Mas com todo aparato, aquele palco e tal, porque ele tinha muita ligação, passava um filme antes. Naqueles tempos, em vez de... Hoje tem conjuntos, né? Hoje tem cantores de nome e tal. Lá não, passava o filme, porque o Pidutti tinha bastante filme, passava lá. E o Pidutti, então, falou que gostaria de que fosse prefeito, queria fazer alguma melhora para lá. E aí ele perguntou assim, e o meu avô estava lá, junto comigo até, e falou assim, Denúcio, o que você acha de construir um prédio aqui? Aí deram o microfone para ele e falou assim, olha, eu tenho propriedades aqui na Vila dos Lavradores, porque na Vila Antártica eu tenho a Serraria Anônima, né, que tem lá, e tenho algumas casas, sou amigo de todo mundo, os italianos daqui. E eu prometo uma coisa, se o Pidutti ganhar a eleição, eu construo o prédio. Em homenagem a essa vitória, o nome será Vitória. Ele já previa, então, por isso que o primeiro cinema, quando ele apareceu no bairro, foi Cine Vitória, pela vitória do Emílio Pidutti na Vila dos Lavradores e na cidade para ser o prefeito, tão bom quanto foi, e que verdadeiramente foi um grande líder municipalista e projetou o nome de Botucatu. Aqui na Vila dos Lavradores nós tivemos o Cine Glória. O Cine Glória fica ali na Rua Major Mateus, ficava ali na Rua Major Mateus, quase em frente àquela farmácia que tem acima daquele posto de gasolina lá embaixo, na Rua Galvão Severino. Eu trabalhei no Cine Glória. Foi o primeiro cinema da Vila dos Lavradores. Eu trabalhei como bilheteiro do Cine Glória, trabalhei quando criança, quando mocinho, moleque, eu vendia sorvete dentro do cinema. Que o proprietário da sorveteria era o saudoso Mário Espélia. Quando meu pai casou, ele era gerente do Banco Francês Italiano para a América do Sul, hoje Sudamérica, onde nós três nascemos. Um tio de minha mãe, Nenê Cardoso, era dono do pavilhão onde funcionava cinema mudo, com o fundo musical de uma orquestra. Foi nos idos de 1927 que ele vendeu esse pavilhão para o meu pai. Foi aí que surgiu a ideia do começo da empresa teatral Pidutti, de Emílio Pidutti. O pavilhão era onde sempre foi o Cine Cassino, o nosso primeiro cinema. O banco transferiu meu pai, com grande promoção, para a gerência do Banco de Araraquara, mas ele não deixaria Botucatu de maneira nenhuma. E foi aí que começou a sua empresa. Abriu outras casas, tornou a maior empresa cinematográfica do estado de São Paulo e de outros estados, com cinemas em diversas cidades. Botucatu, sede da empresa teatral Pidutti, de Emílio Pidutti, onde, em função da mesma, todas as distribuidoras de filmes americanos que tinham sede em São Paulo e no Rio de Janeiro, abriram filiais em Botucatu. Todas elas, sem exceção, inclusive para filmes italianos, argentinos e espanhóis. As cidades filiadas da empresa Pidutti eram as seguintes: Botucatu, Avaré, Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos, Assis, Rancharia, Martinópolis, Presidente Prudente, Venceslau, Porto Epitácio, na linha Sorocabana, Jaú, Vera Cruz, Marília, Pompeia, Tupã, Oswaldo Cruz, Adamantina, Pacaembu, na linha Paulista, Bauru, Pirajuí, Lins, Promissão,
Penápolis, Birigui, Araçatuba e Valparaíso, na Noroeste. No estado do Mato Grosso, Ilha Solteira, Três Lagoas, Aquidauana, Campo Grande, Cáceres, Cuiabá, Ponta Porã. E na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. Essas casas exibidoras perfaziam um total de mais ou menos 70 casas, todas levando o nome de Botucatu. Os filmes eram exibidos em todo o circuito, eram negociados em Botucatu, onde vinham os representantes das mesmas casas, muitas vezes estrangeiros. Por aí, vocês podem avaliar a importância da empresa teatral Peducci, de Emílio Peducci, no meio cinematográfico. Quando vinham artistas do exterior ou nacionais visitando as cidades de Botucatu e de outros lugares, sempre tinham um representante da empresa Peducci no evento. Mesmo fora do Brasil, a empresa teatral Peducci nunca deixou de se representar. No início, os filmes eram despachados por via férrea, saindo inicialmente de Botucatu e depois de praça em praça para ser exibidos. Os filmes eram comprados sempre em lotes, onde vinham os grandes lançamentos, mas também os pequenos lançamentos. E como vinham em lotes, a exibição era selecionada pelos programadores que eram responsáveis por aquele setor. A divisão era feita de acordo com o tipo e qualidade do filme, assim como o tamanho do cinema e da praça. Depois de alguns anos, e com o crescimento da empresa teatral Peducci, o sistema de entrega de filmes passou a ser feito por peruas uma frota de perua, eles chamavam de zebrinha. Aí então eles faziam a distribuição, botavam as fitas e ia direto. Não tinha aquele problema de atrasar, o trem perdeu, então ia direto, distribuía a rede inteirinha e depois eles iam recolhendo de volta. De vez em quando acontecia um problema fora de hora, e então saía a equipe especializada para os devidos reparos, porque o espetáculo não podia parar. A empresa teatral Peducci desenvolveu tanto que em todos os setores tinham funcionários especializados, na parte técnica, na aparelhagem, no som. Tinha também carpintaria, juntamente com tapeçaria, oficina mecânicas e outros. Onde quer que se precisasse de alguma coisa, a empresa teatral Peducci tinha recursos. Isso tudo funcionando a todo vapor e em Botucatu. Assim era a empresa teatral Peducci, de Emílio Peducci, de Botucatu, que muito engrandeceu esta terra, que tanto amamos. Hoje ainda existem, dentro da cinematografia brasileira e dentro de Botucatu, duas firmas, nossos companheiros e amigos, que também, na indústria cinematográfica, são grandes exibidores. Araújo e a Cinematográfica Passos. Eles também são grandes empreendedores. Vocês devem estar perguntando o porquê desse depoimento. Porque eu nasci no cinema, eu vivi cinema e ainda estou nele, no mesmo lugar onde ele nasceu, dentro de Botucatu. A arte cinematográfica é maravilhosa. Eu agradeço a Deus por ter vivido com ela e dentro dela todos os dias de minha vida. Isso me foi grande e muito gratificante. With songs they have sung for 1,000 years.
contar a história do cinema em Botucatu é falar de Emílio Pedutti. O Emílio Pedutti a gente coloca em duas situações. Uma situação, a política. Alguém convenceu o Emílio Pedutti a entrar na política. E ele foi prefeito 2 vezes em Botucatu. Inclusive, quando ele morreu, ele era prefeito. Mas o pitoresco, associando a vida política do Emílio Pedutti com o cinema, é que o Emílio Pedutti fazia campanhas e usava o cinema para fazer campanha. Era aquele cineminha do Pedrutão, o cineminha popular, aquele cineminha de rua. E eu vou contar assim, eu tinha aproximadamente 7 anos, e aqui no meu bairro, Vila Maria, ou aqui nas casas populares, que ainda é Vila Maria, Boa Vista, eu acompanhava essa redondeza, então meu pai me levava, ou eu ia sozinho mesmo, na Praça do Curió, vamos localizar a Praça do Curió, farmácia do Jairo, ali nós tínhamos o cineminha do Pedrutão, e um caminhonete, dentro do caminhonete nós tínhamos um projetor 16 muito bom, o projetor não fazia nenhum ruído, e o Pedrutão exibia filmes cowboy. Era muito comum o Durango Kid, que é aquele cowboy todo de preto, montado num cavalo branco, um tipo de Zorro da época, era atração. Ele exibia o Rock Lane, que era um policial no tempo do faroeste, ou algumas comédias tipo Gordo ou Magro, Anjos da Cara Suja, Três Patetas. E para quem não tinha televisão naquele tempo, era uma coisa do outro mundo. Então a gente contava os dias para ir no cineminha do Pedrutão, porque era de graça, era na praça, ia todo mundo em pé. Então instalava-se um cavalete, uma armação, já levavam pronta. Era um cavalete, de vez em quando esse cavalete tombava, alguém empurrava, caía com tudo em cima do povo. E o cineminha era exibido. Passava metade do filme, no meio do filme aproximadamente, interrompia aquele filme, numa cena bem pitoresca, e aí era a hora que o grande mestre ia falar, o Emílio Pedutti ia falar. Ele ia, por exemplo, em cima de um caminhão, ou então na área de uma casa bem próxima, já ficava planejado, aqui na Praça do Curió era a casa do senhor Moacir de Barro, tinha uma área aberta, então ele subia nessa área e falava 5 minutos de suas realizações políticas, do que ele pretendia como prefeito, ou do que ele fez quando foi prefeito na gestão anterior. E o Emílio Pedutti fazia essa campanha. Quando ele falava 5 minutos, não mais que 5 minutos, era para não cansar, ele era esperto, ninguém mais falava, só ele, e ele dizia essa frase. Quando ele acabava o discurso, ele falava, e agora vai continuar o cineminha do Pedrutão. E ele falava grosso, aquele vozeirão, vai continuar o cineminha do Pedrutão. E a criançada pulava, gritava, rolava, e a gente curtia o restante do filme até às 10 horas da noite aproximadamente. Todos ficavam lá embaixo e o cassino lá em cima. Então, quando um pouco antes das sessões,
as pessoas davam uma volta na calçada do Pecim e na calçada de baixo ali, que era a Casa Jaques naquela época. Então era muito interessante porque os homens ficavam parados na guia e as moças andavam para cima e para baixo em linha reta. Diferentemente das quermesses, onde os homens ficavam em círculo e as mulheres andavam rodando no meio. Então a gente ficava, antes de ir para o cinema, vendo as moças. E havia uma distinção social entre a calçada de cima e a calçada de baixo. Vocês são capazes de entender o que eu estou falando. Então, o pessoal que ia para o cassino, às vezes era um pouco mais diferenciado, alguns, e já subiam para lá. E o pessoal que vinha para o Paratoso descia e vinha pela outra calçada. Terminadas as sessões, havia de novo uma aglomeração durante uns 20 minutos, porque o pessoal dormia cedo naquele tempo. Então falava, as moças de elite aqui nessa calçada e as moças do Paratodos aqui. Não podia misturar, né? Não podia misturar. Mas a rapaziada ficava atravessando a rua, né? Ia pro lado de lá, daqui a pouco ia paquerar pro lado de cá, depois voltava para lá. O footing era feito na praça, na frente do cinema e um pouquinho na praça em cima, onde está hoje a Fonte Luminosa. Com a inauguração do Paratodos, o footing ficou entre o Cine Cassino e o Cine Paratodos. Então, o movimento na Rua Amando de sábado e domingo, das pessoas, as mulheres numa calçada, os homens na outra. Então, foi como se estivesse conhecendo um cinema para ver o que estava passando um filme no outro. Então, foi um trânsito muito grande entre os dois cinemas, que eu acho que o Paratodos desenvolveu muito o comércio da Rua Amando, porque ele chamou o povo para descer mais e é um fato também pitoresco na cidade. Quantos que devem estar vendo este filme aqui vão lembrar do footing na Rua Amando, que era do Cine Paratodos ao Cine Cassino e de Cine Cassino ao Cine Paratodos. Uma das nossas passagens também muito gratificante, onde nós pudemos conhecer aqui em Botucatu pessoalmente o Mazzaropi. Ele esteve aqui em Botucatu e nós tivemos o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Uma pessoa muito sensível, uma pessoa muito... e que também deixou grande recordação. Também tivemos a oportunidade de conhecer o José Mojica Marins, o Zé do Caixão, também esteve aqui em Botucatu. Sônia Braga, Sandra Breia. Não tem dinheiro, não adianta namorar, porque vai morrer sorteiro, sem amor pra se casar. Agora o porteiro enfrentava o problema de comportamento. Pessoa às vezes meio embriagada, o vestido mais ou menos não estava, então o traje. Agora o bilheteiro não, chegava lá e queria comprar, me dá, não, você tem idade, você não tem, então arrumava encrenca. Porteiro e bilheteiro é coisa horrível. Eu comecei como lanterninha. Bom, no Vitória eu fui como subgerente lá. Mas eu peguei todos eles, fui de lanterninha até chegar na gerência. E um dos grandes adversários da gente no cinema era o Lanterninha. Porque o Lanterninha era um indivíduo que era conhecido do pai das moças que a gente ia tentar sentar ao lado, né? Porque naquela época você sentava ao lado da moça e uma das maiores vitórias era colocar o braço no banco, nem no ombro, não no banco, não é? Porque era uma questão, você arrumava uma namorada, você tinha que ir no cinema. Era uma desculpa para a moça sair de casa, ir no cinema. Porque se você saísse com uma moça para a rua, já era falada.
Então tinha que ir no cinema. O cinema era um lugar decente. Se você colocasse a mão no ombro de uma moça no cinema, a lanterninha já piscava. Era proibido. Beijar no cinema, houve uma era que era proibido. Agora, usar maço tinha, isso era violento, viu? Não tinha jeito mesmo. Quando chegava, o nego já. Ou ele se mandava sozinho, senão você tinha que pegar ele lá. O nego caía fora. E uma sessão lá, à noite, fraca, o cara lá em cima no puma me tira lá o negócio e joga uma calcinha lá pra cima. Aí eu fui pegar, não consegui pegar o cara lá, viu? Jogava um ovo no cinema. Jogava um ovo. Em uma ocasião, sortaram um corvo. Porque tinha aquela companhia Condor, quando ele saía para voar, então naquele momento jogaram o corvo para dizer que era do filme que estava voando. No começo, as fitas para mandar para outras praças, que aqui era a sede da cinematografia, você sabe disso, né? Então, tem aquela latona grande, você tem que pegar, tinha um caminhonete aí de um amigo nosso, Morese. Pegava todo aquele lá, o Morese. Então levava na estação para despachar. Os caras, os portadores lá, que tinham que botar na balança, pesar, e depois para carregar aquilo era um peso danado. Que aqui passava um filme e às vezes a Manuel ia passar o mesmo filme. E tinha que ter rapidez. Então ele colocava na perua, a perua tinha que andar depressa. Às vezes a Varé, todas essas proximidades aqui, passava o mesmo filme no outro dia ou no mesmo dia. Então aqui começava às 7 horas, lá começava às 10 horas, 9 horas, então o mesmo filme. Então tinha que acelerar, correr com o mesmo filme. Bocci, ecco qua. Questo è il primo tempo. Fai presto, che tenga la sala gremita. Che fai? Fai presto, sbrigati, su, avanti. Accendi il carbone, su. Un momento, fai presto, guarda che la gente sta protestando. Facete schifo, facete, silenzio! Lembro que aqui no antigo Cine para Todos, veio o filme Juventude Transviada, que era um filme disputadíssimo pela juventude, um sucesso de bilheteria, tanto no exterior como no Brasil, estrelado por James Dean, e veio fazendo um furor em Botucatu. Mas ele era proibido para menores de 14 anos. Um dos problemas que se criava aqui era a censura. A pessoa não se conformava de ser barrada na porta do cinema porque ela não tinha, por alguns meses, idade para entrar. E isso dava encrenca todo dia. Que a maior reclamação naquela ocasião eram as pulgas. Todo mundo reclamava que o grande problema para virar para todos eram as pulgas, né? Mas essa depois virou um pouco de piada, né? Porque o cinema, de fato, ele fazia o asseio, a limpeza constantemente, mas a pulga é pulga, era difícil, né, de ser extinta, né? Então, era a grande reclamação que no Para Todos era essa, né? É uma brincadeira. Então o pessoal falava assim, aquele que achar uma pulga dentro do cinema vai ganhar uma permanente pro ano inteiro. Então um lá falou assim, eu vou pegar uma de casa e vou levar lá. Falou, mas tem que ter carimbo do Piduto, senão não vale. Se não tiver carimbo da empresa Piduto, não vale a pulga. É uma brincadeira isso aí. É isso mesmo, Ricardo. Vocês homens pensam que nos comovem com qualquer frase feita, com esse romantismo barato. Vocês pensam... Pensamos sim. Pensamos que vocês todas são tolinhas e vaidosas. E que estão prevenidas contra todos os homens porque acham que isso é ser inteligente. Mas comigo você está muito enganada, compreendeu, Marina? Que eu não preciso da paisagem para dizer o que sinto e nem tenho tempo para estar de namorinho. Marina, eu não sou de brincadeira, eu sou de casar. Vem casar, vem casar,
Eu nunca pensei que você fosse tão másculo. Você ainda não viu nada. Você ainda não viu nada. Filmes épicos, filmes de terror, comédias, as comédias brasileiras, as chanchadas da Atlântida. Que coisa desagradável. Como eu estou horrorosa hoje. Meu Deus. Que horror! Deve ser o fígado. Não é possível. Não é possível. Queria lembrar também esse fato, ela foi com um filme que tem muito a ver conosco, foi o Chão Bruto. Né? Foi uma avant-première, escolhida a dedo, preparadíssima, que recolocou o cinema no comércio, né? no mercado. Logo da minha ida para São Paulo e dessa vez, na vez verdadeira, decidida, eu levava já quase pronto a ideia de um romance que contaria a história da disputa da terra no extremo oeste do estado. Isso resultou no Chão Bruto. Fizemos o Chão Bruto, que me deu a satisfação de ser filmado 2 vezes. Eu acho que são poucos os romances brasileiros filmados 2 vezes. E o Selva Trágica, que representou o Brasil no Festival de Veneza de 59. Eu acho que um prêmio como esse, o que há, e eu ressalto, menciono esses filmes, ressalto porque, tanto no caso do Chão Bruto quanto do Selva Trágica, eu exigi que houvesse uma premiere aqui em Botucatu. E assim foi feito. Em ambos os casos, com renda revertida para instituições de caridade, e que constituiu, cinematograficamente falando, a minha homenagem ao meu povo. Esta é a minha participação, tanto na cronologia do cinema, na crônica do cinema botucatuense, quanto na minha participação no grande cinema nacional. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing
singing in the rain, dancing in the rain. I'm happy again. Mas o Hernando Nato, no Achegas, tem uma frase que eu já li aquele livro de cabo a rabo. Ele diz que o Nelly sempre foi mais cinema do que teatro. Interessante, né? E ele tem razão, né? Tanto é verdade que se criou o Teatro Municipal em cima. Quantas vezes você vai ao Nelly para ver uma peça? E você, o cinema já é raro, imagina o teatro. Então, mas tudo bem, mas ele cumpre as suas finalidades, é um teatro fantástico, mas ele nasceu sob a ótica de uma geração que ansiava por manifestações. E nós tínhamos pessoas aqui que eram muito importantes, né? O Alcides Nogueira escrevia peças, levou as primeiras coisas. E tinha umas outras pessoas, que eu não me lembro agora o nome, que também estimulavam essas atividades culturais em torno do Nelly. Quem assistiu o Cinema Paradiso pode olhar naquele garoto e comparar comigo que dá certo. Eu pegava pedaços de filme e guardava. Eu procurava nas agências de filme, que Botucatu tinha tanta agência de filme. Uma coisa que eu recordo também da minha infância em relação ao cinema são as distribuidoras de filmes, né? Eu, por uma questão assim de gostar de imagens, já desde pequeno, eu ia até uma das distribuidoras aqui da cidade e revirava o lixo dessa distribuidora, onde tinha várias fitas ali que eram reformadas. Eu pegava aquelas fitas, né, recortava o quadradinho, colocava, por exemplo, colocava no slide, e aí ia para minha casa e fazia uma montagem daquele filme através de slides, né? Selecionava algumas cenas e conseguia, então, refazer uma história, né, imaginária, porque ela já mudava todo o texto, colocava novas imagens e refazia uma história, isso como um hobby de infância, de adolescência, e verificava também que tinha outras pessoas também que faziam isso em Botucatu, né? Recortando aqueles pedaços de filme, né? De película, para fazer, né? Alguma coisa ou qualquer coisa assim. Eu fazia muito isso, né? Essa brincadeira, né? Com o resíduo ali das películas do cinema. Porque Botucatu era distribuidora de filmes para a Alta Sorocabana, norte do Paraná, porque tinha o Passos, né? E tinha a Paulista. E meu irmão veio a trabalhar numa distribuidora de filme. E logo em seguida ele me arrumou esse emprego, que para mim foi uma novidade, porque trabalhar com cinema era uma coisa que todo mundo gostaria. E logo com 12, 13 anos de idade, então eu entrei numa empresa, na Rede Filmes, que era uma empresa do Grupo Araújo de Passo de Botucatu, que tinha uma grande representatividade. E começou todo esse nosso trabalho aqui, por 18 anos nós fizemos parte dessa família. E vindo também a trabalhar na empresa Teatral Peduto, do Grupo Peduto também, que tinha cinemas em todo o interior do estado de São Paulo. Todas as empresas, a Nacional, vieram para Botucatu, fizeram suas agências distribuidoras de filme, então o estado inteiro tinha que buscar filme em Botucatu. Pedir o filme, para alocar o filme, alugar o filme por 3, 4 dias para exibir o filme. Então o filme saía de Botucatu e ia para as cidades. Então Botucatu ficou famoso. Onde as distribuições de filmes eram feitas em Botucatu, onde todas as companhias americanas grandes pertenciam ao nosso território, que era chamado Território Cinematográfico de Botucatu. Então a Warner, a Paramount, a Universal, a Columbia, a Fox, todas essas companhias americanas, elas tinham uma distribuidora aqui em Botucatu. O Cine Vila Rica, quando ele fez a sua reinauguração, antes era o Cine Vitória, depois o Cine Vila Rica, foi um grande acontecimento na cidade de Botucatu, principalmente para a Vila dos Lavradores, né? Veio com um novo layout de salas, com as poltronas da época, modernas, cores fortes, né? Que era a moda na época. E por um bom tempo foi um dos melhores cinemas da cidade de Botucatu.
né? Isso foi da década de 70, né? De 70 à década de 80 foi quando foi a minha adolescência, e nós tínhamos então, aqui nós tínhamos o Para Todos, tínhamos a inauguração do Vila Rica, foi um grande acontecimento em Botucatu, a inauguração do Vila Rica, tínhamos o Nelly, tínhamos o Cine Avenida, e o Cine Avenida, na minha memória, traz como um dos melhores filmes que eu assisti, foi no Cine Avenida. Embora a qualidade da sala já não era mais em termos de conforto, mas era aqui na avenida, começo da Avenida Dom Lúcio, próximo ali ao fórum, na mesma quadra do fórum, onde, se não me engano, agora é um centro oftalmológico. E ali no Cine Avenida, eu me lembro dos melhores filmes que eu assisti em Botucatu, foi no Cine Avenida. Eu reúno toda terça-feira um grupo de amigos, e posso dizer que são dos quarentões para cima. Nós temos colegas até com 70 a 75 anos de idade aqui, que vêm toda semana curtir o que foi lindo, o que foi belo, o que quase está desaparecendo, o cinema tradicional. Hai capito da che parte è la gelatina? C'è un bellissimo sapore. Questi sono i bollettini di verifica delle pellicole, si conservano sempre. Va bene, Alfredo. Non te lo scordare mai. Fermo! Fermo! Aiuto! Al ladro, prendilo! Aria dell'aria! Interessante que Botucatu chegou a ter 5 cinemas. Nós chegamos a ter 5 cinemas. Era o Para Todos, era o Cassino, o Vitória, o Nelly e o Avenida. Esse foi o cinema da década de 50, da década de 60, e depois começou a entrar em decadência. Tinha outras opções a não ser o cinema, tá? Então, aquela pessoa que comprou um carro, que era uma novidade para ele punha a namorada no carro e saía passear. Então, o cinema ficou no segundo plano. Quando as lanchonetes começaram a aumentarem também, o que aconteceu? Você levava a menina, a namorada, para uma lanchonete e tal, e o cinema ficava no segundo plano. Hoje nós temos grandes salas de cinema, como o Comodoro se transformou em igreja evangélica. Por exemplo, hoje nos grandes cinemas, ainda os poucos que resistiram, ou são salas de cinema pornográfico e de striptease, ou são salas de bingo, para ver se atrai algum público. Cinema tradicional, como a gente viu, são pouquíssimos. Hoje não, hoje eles constroem cinemas pequenos, quantidade grande de salas, e por quê? Geralmente em shopping. Porque o objetivo do cinema hoje não é pegar esse pessoal que frequentava, já marcava até encontro no cinema, quer dizer, 2 sessões por dia, tudo. Hoje são 8, 10 sessões.
E desde criança, eu tinha uma paixão, que era o cinema. O cinema faz parte da minha vida. São histórias aí que comovem muito a gente que participou da áurea, dos bons tempos da cinematografia botucatuense. O cinema é diferente. Cinema, o impacto do som é diferente. Ele é muito mais agradável. O cinema foi a distração maior que a gente teve na vida. E eram filmes maravilhosos mesmo. Então a gente tem um passado, uma velocidade muito boa. Muitos namoros começaram ali. O meu namoro começou lá. Então eu sempre digo assim, que muitas mãos se entrelaçaram nos cinemas. Muitas vezes nós batemos os pés torcendo por Roy Rogers quando ele estava correndo com o cavalo branco dele, tentando o Zorro. Muita gente roçou alianças ali quando eram noivos, e depois umas pessoas se casaram, e depois levaram os filhos para assistir esses filmes. Então, o cinema, para a minha geração, ele deixou muita marca. Eu não consigo nunca me esquecer do papel social que o cinema exerceu na minha geração. Então, a geração de 1939, algumas gerações anteriores e algumas posteriores, tiveram no cinema um referencial de vida. Mas foram épocas gostosas, épocas que marcaram bastante nossas vidas e que deixam muita saudade. Olha, dá saudade da juventude, da mocidade, das criançadas que eu era criança quando eu trabalhei. Recordar é viver, filho. Feliz é que tem uma história para contar, viu? Foi como o Figueiredo fala. É porque ele usufruiu dela, né? Então, felicidade não existe. Existem momentos felizes. Momentos felizes é isso que nós estamos aqui.